Gente, muito prazer, muito obrigado pelo esse convite. Me sinto absolutamente honrado de pertencer ao Hall da Fama, ou Hall of Famers da Abramark, Academia de Marketing. Falar do Mundo Madia é falar da nossa história de comunicação, acho que do Brasil. São 35 anos de profissão, gente, não é fácil, não. Eu vou passar para vocês o início de tudo, porque às vezes o jargão que falam, nunca ninguém viu os tombos que você levou, né? Só vê você tomando sua cachaça. Mentira. A gente levou alguns tombos, a gente aprendeu com esses tombos, é importante. Tudo começou, né, essa paixão minha. Eu comecei fazendo arquitetura. E, evidentemente, você deixa a arquitetura, eu deixei a arquitetura, mas eu sempre falo quando ninguém deixa a arquitetura está dentro da gente. Mas eu tinha uma paixão enorme vendo meu pai desenhar. E meu pai desenhando, e ele era um escrevente de cartório. Nas horas vagas, ele desenhava, e eu achava isso extraordinário, olhava isso, e eu desenhava também. E ele ficou quieto, porque ele tinha esta paixão pela propaganda, mas ele não podia exercer, por razões óbvias. Já estava com seus 50 anos de idade, já tinha uma carreira de escrevente no cartório, e ele parecia talent, porque só tinha 10 clientes. Ele falou, não quero mais que 10 clientes. Olha que coisa impressionante e coincidência, né? Como lá na frente eu vou trabalhar na Talent, mas isso é papo para outro dia. Muito bem, cheguei para ele e falei, pai, não é arquitetura, eu quero propaganda. O olho dele brilhou. Falei, nossa vida, que coisa extraordinária, né? Assim, propaganda. Eu lembro que ele conhecia o Benjamin Steiner. O Benjamin Steiner era um judeu que conhecia o Petit, que conhecia o Roberto do Alibe, que conhecia o Saragossa. E eu fui falar com o tal de Roberto do Alibe. Roberto do Alibe passou a ser meu padrinho. Ele falou, você quer estudar nos Estados Unidos? Eu falei, gostaria de estudar nos Estados Unidos. Você tem que fazer a Pratt Institute ou a SVA, School of Visual Arts. Eu não tinha grana para isso. Gente, eu não tinha grana para isso. Então, mas o que eu fiz? Eu objetivei, eu falei, botei um objetivo na minha vida e falei assim, eu vou estudar nos Estados Unidos, e eu vou para Nova York, porque lá era o berço dos diretores de arte, dos criadores, ali que eu via as melhores escolas. Muito bem, vendi carro, tá bom? Vendi carro, vendi cueca, vendi o aparelho de som, vendi tudo. Meu pai falou, olha, eu te seguro 1 ano e meio, o resto, os outros 3 anos, é você que tem que se virar. Então, eu fui para as escolas, eu fiz a Pius School of Arts, que era uma escola muito pequena, mas eu tinha o objetivo de me tornar um grande estudante dessa escola para pegar os créditos e ir para a SVA, que é a School of Visual Arts. Hoje, quer dizer, eu tive assim, os nossos instrutores desde Milton Glaser, Saul Bass, era extraordinário. Só que, como é que eu fazia para sustentar para ter outros créditos, né? Eu precisava de grana para sobreviver. Então, eu vendi pastel na Quinta Avenida, né? Parqueei carro de madame. Que mais que eu fiz? Eu lembro que eu entrei numa fábrica japonesa que fazia boneca, e eles sabiam que eu tinha o talento, era estudante de desenho, eu fazia artes plásticas, arte comercial, literalmente, comunicação, e pintava a boca das bonecas japonesas. Veja só. Né? E aí me formei, graças a Deus, fui um dos melhores estudantes da universidade. Voltei ao Brasil e, pasme, e assim, eu não conseguia um emprego aqui com quase 23 anos de idade. Eu era um diretor de arte formado, era extraordinário, porque assim, eu cheirava, eu acho que Michelin. Para quem não sabe, Michelin é a cola de benzina que a gente passa. Hoje vocês não sabem o que é isso, os mais novos, mas a gente vivia isso.
Mas eu lembro que eu fui visitar um tio em Curitiba, e em Curitiba tinha a Sclam. E aí eu falei assim, não, fica aqui em Curitiba, uma semana, 2 semanas. Eu tive 2 ofertas de emprego e acabei trabalhando na Sclam Propaganda. Na Sclam Propaganda, eu conheci os meus diretores de criação, o presidente é Irã de Souza, tenho muito carinho por ele, até hoje. Hernani Buchmann foi o meu diretor de criação. Tinham pessoas extraordinárias que ali encontrei. Da Sclam, ora, comecei a fazer um trabalho. Eu era assistente do César Marquezine, veja só, e de repente recebi uma proposta para ir para Joinville. Por isso que eu acho que o pessoal acha que eu sou sulista, mas não sou sulista. Eu sou, na verdade, um um cara da Gema de São Paulo. Mas eu passei minha carreira inteira indo para o Sul. Joinville, depois de Joinville, o João Hansen Neto quis abrir a agência do Tubos e Conexões Tigre. Eu ganhava um lápis, passei a ganhar um estojo de lápis, né, colorido. Extraordinário, foi para mim muito bacana. Comecei a ficar famoso em Joinville, porque era uma house da JHN, essa era a agência em Joinville. Lá eu tive um grande amigo, o Max Villanova, o Vila é hoje meu amigo, até hoje meu grande amigo, ele vive em Curitiba também, um publicitário de mão cheia, um cara de planejamento e atendimento. De lá, olha só que o pessoal da DPZ de Porto Alegre, tá? Para não ser antes de Porto Alegre, foi a Marca Propaganda, conheci a Graça. Fui de Joinville, eu fui para a Marca Propaganda, a marca de propaganda. Fiquei lá um mês e pouquinho. O Paulo Tiaraju, da DPZ, falou assim, olha, tem um cara muito legal, muito talentoso, que eu queria trazer aqui para a DPZ. E passei na DPZ de Porto Alegre. Lá eu fiquei, atendi Manlec, atendi Graziotin, fiz o lançamento, passei a ter essa veia do varejo, que para mim foi muito importante. Eu lembro que quando o Paulo Tiaraju era o presidente, redator de Porto Alegre, na DPZ, ele me chamou, fui fazer dupla com ele. E lá foi uma coisa muito interessante. O primeiro concurso que teve, um concurso de nono salão da propaganda gaúcha. E eu entrei naquela semana, ele olhou para mim e falei, cara, isso aí é para você. Você que é um baita diretor de arte, você é formado, só uma coisa, eu nasci com a minha mãe italiana falando que Roma é mais bonita e meu pai catalão falando que Barcelona é mais criativo. E eu nasci no Brasil, cacete, eu amo o Brasil. E sou casado com uma angolana, né? Portuguesa. Então, assim, eu sou um perro de la calle. Então, eu falei assim, você, quando ele falou para mim, você que é essa mistura de italiano com catalão, meu, é para você esse concurso. Falei, é mesmo? Você acha? Estou 2 semanas aqui. Não, é teu. Faça o que você quiser. Cara, peguei a bomba, sabe o chimarrão? A bomba de chimarrão, e eu fiz tinta sair da bomba de chimarrão. Não é que eu ganhei o concurso? Um paulista ganhou um concurso, primeiro concurso. Quem é esse cara? Quem é esse cara? E foi uma coisa muito boa. Eu tenho muita gratidão por Porto Alegre, pelos gaúchos, porque eles me atenderam, me receberam muito bem. E lá foi muito bacana, né? DPZ Porto Alegre, aí DPZ São Paulo. DPZ São Paulo, eu nunca esqueço disso, eu passei com o Petit olhou para mim, está empregado. Eu falei, puxa, mas eu tenho que conversar com o Saragossa, ele que me chamou, o Neil que me chamou. Eu falei, então vai lá conversar com ele. Aí eu fui subir para o Neil, para o Saragossa, e o Saragossa falou para mim, está empregado. Eu tinha 2 propostas na mesma agência. Era muito gozado isso. Eu falei assim, tá bom. Então eu fiquei com o Saragossa por uma questão de carinho, porque ele foi o primeiro cara que me tirou da TPZ Porto Alegre. Evidentemente, o Roberto do Alibre, como era o meu padrinho,
E uma coisa interessante que ele falou, quando você se formar nos Estados Unidos, lembrem que ele me chamou, ele falou, vai estudar nos Estados Unidos, depois, quando você voltar, você vem trabalhar aqui comigo. Rapaz, trabalhar aqui comigo demorou uns 4 meses para o cara me receber. Não foi fácil, não. Mas vocês... eu conto isso, gente, porque nada é fácil. Você tem que procurar, e o marketing está em você também, né? Porque assim, o marketing é importante você olhar para a tua formação. E eu notava o seguinte, como um diretor de arte que eu era, e depois virei diretor de criação, depois eu entendi o que é ser um diretor de criação, que você não precisa ter, você pode conceber a ideia, mas você tem que ter a vivência, saber vender bem. Então, DPZ, para mim, foi um marco na minha vida quando toca um telefone. E eu percebia que eu precisava entender esta coisa de planejamento. A forma era uma coisa natural. Ora, neto de catalão, diretor de arte, tinha que passar pela DPZ. Então, para mim, foi uma coisa muito bacana. E eles falavam catalão entre eles, olhavam para mim e falavam, você fala catalão, né? Eu falava assim, até a página 6, até hoje, até hoje eles acham que eu falo catalão, mas tudo bem. Petit e o Saragossa estão no meu coração, ad eterno, de gratidão. Essa marca, para mim, foi muito importante na minha carreira. Bom, toca o telefone, era Ana Carmen Longobardi, me chamando. A DPZ ficava num lado da rua, do outro lado ficava a Talent. Toca o telefone, Ana Carmen, conversamos, Mauro Pérez, diretor de criação, de passo um mês conversamos, começamos a namorar, e aí eu fui falar com o Júlio Ribeiro, conhecer o Júlio Ribeiro, já com o aval da Ana Carmen e com o aval de Mauro Pérez. Eu lembro que o Júlio Ribeiro pegou um lápis na mão que estava apontado só de um lado. Do outro não tinha nem borracha, não tinha nada. E estava escrito Talent. Eu falei assim, eu sei que você tem um talento enorme, eu vejo o seu trabalho. Naquela época, a gente tinha feito várias coisas mais maravilhosas do mundo na DPZ, era a forma pela essência. Petit e Saragossa criaram uma empresa para diretores de arte, entendeu? E essa era a verdade. Tá lá, tinha o Washington Oliveto, tinha Nil Ferreira, grandes redatores, Cláudio Dex, tinham pessoas extraordinárias ali. Mas eu tinha necessidade de aprender o que era um planejamento, e ele pegou esse lápis e falou, eu sei que você aponta, você desenha muito bem, você é um criativo que você desenha, mas deste lado aqui que não está, eu vou fazer com que você aponte e você vai saber um outro lado da propaganda. Ali ele me ganhou. Mal ele sabia que eu colecionava lápis. Ali ele me ganhou, que foi... E ali eu tive assim, de novo, vou repetir, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, com os clientes certos, né? Com a minha vice-presidente de criação, Ana Carmen, com Mauro Pérez, nós criamos, Ricardo Freire e eu, não é assim uma Brastemp. Nos tornou mais do que assim, Havaianas, foi extraordinário. Saímos de um patamar X e eu concebo isso, o Brastemp, não tem comparação, não é acima Brastemp. Eu sempre falo que foi um marco na nossa vida profissional, da Talent, e eu falo assim, sempre que o lixo da Talent é tão bom com que sai para fora, porque era tão bom trabalhar com o Zé Eustáquio, Ana Carmen, Mauro Pérez, tinha Aragão, Ricardo Freire, o meu dupla, é um talento excepcional, cara. Eu computo como o grande mentor da ideia, eu sou um participante dela, mas assim tem inúmeras, a gente fica lambendo cria aqui, porque é de gratidão, viu, gente? É de gratidão. Eu falo a vocês que eu me sinto orgulhoso de ter
passado na Talent, ter ficado. Depois da Talent, fui para Detroit. Na Detroit, o saudoso filho do Júlio Ribeiro, que era o Rubens Ribeiro, que era o presidente. Lá trabalhei com o Newton Pacheco, um querido para mim, é um persistente criador pela excelência. Foi muito bacana. Bom, ali eu notei que eu precisava levantar voo. E ali eu levantei voo, eu fui para Fischer Justus de Young Rubicam, porque me falavam que esses dois judeus vendiam nuvem no céu. Eu falei, não pode ser, cara. Os caras são bons assim. Os dois juntos eram infernais, era impressionante. E lá era a Fischer Justus de Young Rubicam. Depois saiu, eles brigaram com a Young Rubicam e foram para Fischer Justus e eu fui junto com eles. E lá eu notei que eu falei, realmente eu preciso não só ser um bom criativo, como um bom diretor de criação, como um excelente vendedor, saber vender as suas ideias. E eu notei que, lógico, o mercado notava que o Eduardo Fischer era o expoente da Fischer. Todo mundo o tinha como um grande homem de criação, profissional de criação. E lá tinha lá o Roberto Justus, que era um cara financeiro, mas era, como eu falo, assim, o Roberto Justus é como um cavalo puro sangue preso por um barbante. ele, nem ele sabia a força que ele tinha. Sabe, cavalo na cocheira preso com um barbante? Assim, ele, de repente, esse barbante estoura e o cara sai, e monta a Newcomb Bates, e a Newcomb Bates, evidentemente, passou a ser a Newcom passou a ser a maior empresa de comunicação do Brasil, e ele me chama para ser sócio dele. E lá nós desenvolvemos excelente trabalho, excelentes campanhas. Eu estou falando não só de mapping, Casas Bahia, Ambev, não posso deixar de falar também que na Fischer Justus nós ganhamos a concorrência da Brahma número 1, né? E eu vou botar isso na pauta, acreditar isso ao Eduardo Fischer, Cláudio Carillo, Paulo de Almeida, Pascoal Fabra Neto, tem inúmeras pessoas, Tony Bortolato, eram assim, são campanhas que a gente carrega no nosso currículo e nos orgulha, porque, de novo, a importância do marketing. Depois eu quero falar sobre qual é a importância do marketing. Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque eu não posso deixar de mencionar que existe um marketing pessoal e não ser marqueteiro. Essa coisa pejorativa que fala, isso é coisa de marketing, isso é mentira. Né? Isso é mentira. Agora, o marketing é a essência de qualquer empresa. Hoje ela é fundamental em qualquer departamento. Tá? Bom, Newcom, eu falei, eu vou ter que levantar voo. Eu estou sócio, não sou sócio do Roberto. O Roberto, com muito carinho, falou: tá bom, me deu a bênção, e falou: porra, mas para onde você vai? E eu montei a Fabra Quinteiro com Fernando Quinteiro. A Fabra Quinteiro passou a ser um expoente, ganhamos contas como BCN, ganhamos Souvenir, ganhamos contas expressivas, shopping. Depois toca o telefone, passou a ser a FQ Brasil, associado ao grupo MC Saat, que são os ingleses, estamos até hoje com eles, e eu divido todo o mérito da FQ Brasil, toda a competência, todo o trabalho com o Fernando Quinteiro, meu sócio, e eu divido a presidência com ele. Fernando Quinteiro é o meu dupla crônico. Eu durmo em paz, é um cara honesto, um cara talentosíssimo. Eu sempre falo que o Fernando Quinteiro é mais bonito por dentro que por fora, porque ele é o Richard Gere da propaganda. Eu brinco com ele,
né? E ele é uma pessoa inteligente, é um cara que me suporta. Eu dou pitaco no planejamento, ele dá pitaco na criação. Eu acho isso muito importante. Durante 7 anos da nossa vida, nós estamos com a empresa há 20 anos já, durante 7 anos nós fizemos dupla, eu e ele, o planejamento e a criação na mesma sala. Era muito bom, era muito bacana. Eu sempre falo e menciono o Philip Kotler, né, que fala assim: a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para mim é isso, é você identificar a satisfação e as necessidades que o ser humano tem, seja e o seu lado social, né? Para mim é a arte de conquistar e manter clientes. O marketing vai muito mais além de uma venda. Então, se você notar a carreira de um profissional, seja do Pascoal Fabra Neto, seja de um outro profissional, tá? Ela vai muito além de simplesmente vender, né? Eu acho que tem aí a mistura da sociologia, tem a mistura da psicologia, a mistura de você entender, você se colocar como um consumidor, né? Isso é fundamental para você sentar e começar a criar. Porque, assim, a pesquisa, eu vou falar de, não é assim uma Brastemp, tem uma baita pesquisa antes, né? Assim, o Fernando Quinteiro, meu sócio hoje, trabalhava na Talent também e era responsável pelo atendimento e planejamento junto com Júlio Ribeiro e Ritinha de Almeida. Então, assim, veio uma coisa, eu falei, olha, gente, nós temos aqui e percebemos que as pessoas querem a Brastemp, elas compram outro produto, mas elas gostariam de ter uma Brastemp e não tem uma Brastemp. E aí a coisa genial do Ricardinho que fala assim, porra, vamos, Netão, o que você acha assim? Não é uma Brastemp, mas poderia ser. Eu falei, isso é genial. Na hora nós fizemos 12. Aliás, na hora nós criamos ali, em 2 horas, 12 filmes. Foi extraordinário. Então, assim, tem muito de você buscar dentro. Eu sou um criativo que amo o consumidor, amo chão de fábrica. Então, o marketing está aí, sabe? Não é só você, é você escutar, saber escutar e com muito talento colocar no papel a verdade, né? Isso para mim é fundamental. Gente, eu ouço falar porque eu tenho 4 filhos, e os 4 filhos nasceram. Eu sou híbrido, né? Eu sou híbrido. Eu nasci no offline, fui para o digital por uma força da sobrevivência. Eu tive que sobreviver, então eu estou no digital há 5 anos, mas meus filhos já são digitais. O digital é o futuro do marketing, a competitividade no mercado atual, o acesso às novas tecnologias, o que tem tornado as carreiras do marketing digital cada vez mais promissora. Então, assim, a necessidade em evidenciar serviços, marcas, produtos, assim, fez com que as empresas passassem a investir mais nos setores e nos profissionais, entendeu? Então, assim, tem mais gente especializada em estratégias de marketing na internet. Então, o futuro é esse, não tem como. Ah, mas vai acabar? Não, não vai acabar, né? Lembra do rádio, da televisão? Não, não vai acabar. Mas o futuro está no digital. E aqui, gente, eu só quero começar e terminar com uma palavra que chama-se gratidão. Quando você fala da importância da Abramark para os profissionais de marketing de comunicação. Gente, assim, a Abramark, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, seja quem for, etc., mas a Abramark são influenciadores de um marketing ético de excepcional qualidade. Não posso deixar. São os consultores, conselheiros e, sobretudo, são os meus amigos. Então, eu sou muito grato à Abramark. Você quer saber do passado? Você quer saber do futuro? Você quer saber do presente? Bata na porta da Abramark, tá? Você fala lá com o Madia, fala lá com o Fabinho, fala com os associados. Você vai perceber que, assim, não tem outra. Você vai aprender e muito com o passado e, sobretudo, com o presente e com o futuro, tá?
Um beijo para vocês, muito obrigado, sou extremamente agradecido.